Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer a crítica do filme Abraão, filme de 1993, que na verdade foi um telefilme produzido ali pela TNT em parceria com empresas europeias. É um filme maravilhoso, um filme bem contemplativo. Não sei se marcou sua infância, mas marcou a minha. E vamos destrinchar ele, vamos falar sobre essa grande saga que está no livro do Gênesis. Além de falar do filme, vamos intercalar algumas coisas, vamos falar sobre alguns textos judeus, alguns textos islã, enfim, para a nossa análise ficar bem completa. Esse filme é uma grande trajetória. Esse filme tem tempo suficiente para contar quase tudo, pelo menos quase tudo que aconteceu na vida de Abrão, que depois tornou-se Abraão. E vamos para a sua origem antes do filme, onde a família de Abrão veio de Ur dos Caldeus, a Mesopotâmia, o atual Iraque, e de lá Terá, pai de Abrão, era fabricante de ídolos, era uma região politeísta, como talvez você também tenha estudado. A região da Mesopotâmia era politeísta e provavelmente por uma questão comercial vai para Ará, uma região ali que seria hoje a Turquia, provavelmente por questões comerciais. Abrão sempre tinha ali algo no interior dele, algo diferente. Em Ará tem o chamado de Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, para se formar uma grande nação. É através dessa conversa, é através dessa aparição, segundo alguns outros textos, que Abrão sai de Ará e toma aí destino para Canaã, a terra prometida, que seria hoje Israel, a região ali da Cisjordânia. O filme ele é contemplativo. O filme ele começa ali em Harã, ele é bem ambientado, mostrando ali a profissão do pai, Abrão ali com os irmãos, conversando muito sobre o porquê ter vários deuses, e Abrão sempre ali se destacando, sempre tendo aquele incômodo espiritual. Então essa contemplação, que em outras palavras, alguns outros críticos podem chamar de ser um filme lento. Eu não chamo ele de um filme lento. Afinal de contas, ele tem um ritmo dele. O diretor tem um ritmo dele para conduzir algo que está ali na Bíblia, que com toda certeza vai gerar muitas horas. São várias e várias décadas contadas. Isso aí vai depender da sua perspectiva, do seu amor ao cinema e principalmente a um filme épico, um épico bíblico. Saindo de Harã, indo para Canaã, essa passagem no filme também ela é bem rápida, porque vai acontecer outro grande episódio que conhecemos, que é a ida ao Egito. Canaã ali está passando por uma seca e sabemos que pelo Rio Jordão o Egito acaba ali favorecendo naquela região ali, e Abrão sai com a família, sai com a esposa para o Egito, seu sobrinho Ló. E aí temos que analisar, temos que falar sobre a produção do filme. A produção é maravilhosa, apesar de um orçamento não tão alto. Eu já falei sobre a ambientação de Ará, temos a adaptação do Egito, e porque realmente na região do Egito foi gravado no Egito, mas por Ará e algumas outras regiões foi gravada no Marrocos, desertos, alguns locais ali entre a transição de deserto e seca é muito boa. A produção é muito boa e muito realística. As gravações tinham que serem por lá, porque afinal de contas são regiões ali onde evoca realmente os tempos bíblicos. Sobre essa questão aí é bem maravilhosa, sobre a questão dos figurinos também. Não temos, são figurinos simples, a gente tem ali uma arquitetura, a gente tem uma questão mais requintada realmente quando a gente está na região ali do Egito. No Egito temos aí o episódio, talvez um dos mais famosos, segundo talvez mais famoso, onde Abrão omite, ele fala ali que Sarai não é sua esposa, e acaba ali que o faraó quer tomar a esposa de Abrão e acontece uma maldição.
Falamos agora um pouco e vamos falar sobre as atuações, onde o nosso querido Abraão é Richard Harris, que foi o Dumbledore, o primeiro Dumbledore dos dois filmes, A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. E ele está ótimo aqui, ele conduz toda essa saga muito bem. É um personagem que, como a gente conhece na Bíblia, ele transpira todo aquele personagem, toda aquela aura dele. Ele já estava ali na faixa dos 60 anos, defendeu muito bem. A questão da maquiagem, a questão de envelhecimento também ficou muito boa, porque tem essa passagem de tempo e ele ali com a maquiagem e aquele semblante de que está ficando um pouco mais velho na casa dos 100 anos, é muito bem trabalhado. Outro personagem muito bem trabalhado, que também é que é a defesa feminina, é de Bárbara Hershey. Ela é a Sarai, que depois torna-se ali Sarah. Eu gosto muito da atuação dela. Eu gosto muito da atuação dela porque ela é estéril e existe momentos ali que quando chega o episódio de H, ela torna assim, seja essa geradora da grande nação e ela tá ali por baixo dela na cena do parto de Ismael, e é um personagem que dedica de corpo e alma, e uma região onde ser estéril era algo amaldiçoado, dá para se perceber essa carga, e dá para se perceber quando ela fica grávida do Isaac. Então há o sorriso, né, que é quando ela vê ali o anjo, e ela torna diferente sobre essa esperança, e também tem a questão do conflito, quando ela não quer mais que H e Ismael esteja ali na região de Canaã, onde eles voltam, né? Existe um certo tipo de tempo que o filme, acredito que passa ali de 20 minutos, que ele sai do Egito de volta ali para Canaã. E como fontes bíblicas, como fontes judaicas, ele volta mais rico. Abraão volta mais rico ali do Egito. Não fala nos livros, mas a gente tem a prosperidade ali no Egito, servindo, trabalhando, não escravo. Era uma região diferente, era um tempo diferente ali, por exemplo, dos tempos de José, dos tempos de Moisés. E ele volta ali mais rico e tem a separação de Ló. E é muito bem trabalhado essa questão de Ló, é muito bem trabalhado a ida dele ali a Sodoma. E é interessante essa separação, porque focando novamente no núcleo do Abraão, a gente tem um desenvolvimento dele como grande patriarca, como ganhar respeito, e Richard Harris ali levando com maestria. É uma grande saga. Eu gosto também da questão das batalhas ali com os reis, onde alguns das regiões ali de Canaã quer lutar, tem a questão ainda de Ló. Então o filme é bem completo. Ele é bem completo. Nessa trajetória toda, o que eu acho também interessante, que já falamos aqui um pouco, é sobre a questão de Ismael. Quando Deus fala para Abraão que quer que ele seja pai da grande nação, é a Sara que vai ficar. E quando a Sara fica grávida, que ainda era Sarai, há-se um ciúme após ali ele ser desmamado, Isaac, e ela impõe que Abraão leve Ismael e Agar embora. A Bíblia não deixa claro, e o filme também não deixa claro, mas Agar é egípcia. Por isso que é Camille Kubrick, além da análise. Agar é egípcia, mas não deixa claro se ela foi conseguida lá no Egito. Ela não aparece antes. E aí tem essa imposição ali da Sara para que Ismael vá embora com Agar. E aí temos a divisão. Se lá na Bíblia fala que Agar e Ismael foi para a região do sul de Canaã, que seria para que ficasse apenas próximo, lá no Alcorão, no grande livro ali do Islã, ele vai para o Vale Sagrado. É lá que vence a cidade de Meca, que futuramente seria o nascimento do grande profeta deles, que é Maomé. Então,
temos ali o surgimento das duas maiores religiões. De um lado, a gente tem Isaac, Abraão, Jacó e os outros patriarcas, e temos aí a geração de Ismael, que Agar teve Ismael para que viesse o Islã. Isso é muito interessante, isso é muito bem trabalhado, e o filme ele acaba ali não tomando lado. O filme, ele, apesar de bíblico, ele não é religioso, ele é bíblico épico, ou seja, não tem proselitelismo, não tem catequização. Então mostra ali o Abraão mandando eles a ir embora, e aí cada um toma o seu lado. Outra grande saga, digamos assim, outro grande arco do filme é a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Ló vai para lá, quando Ló quer ficar por lá, ele já estava cheio da grana também, saído lá do Egito. E temos a ameaça de Deus em destruir a região, onde Abrão, que seria Abraão, pede para que Deus não destrua. E ele fica barganhando ali com Deus, dizendo que não, e mais se tivesse 10, se tivesse 20, conhecemos, talvez você conheça essa história, e acaba que Sodoma e Gomorra é destruída. Tem o episódio sim de Sara, na verdade da esposa de Ló, que torna-se uma estátua de sal. Sobre a questão dos efeitos especiais, alguns de batalha existem que envelheceram um pouco, mas o maior destaque, eu já falei aqui, é a questão do envelhecimento. Sobre essa questão dos efeitos especiais, na verdade eram bem mais maquiagem do que efeito prático, se a gente for falar de questões técnicas. Então, mas existe algumas batalhas, principalmente contra os reis, que ainda algumas são interessantes, algumas você já vê que tem marcas do tempo. Essa condução toda essa história chega ao grande episódio, ao grande arco, que é um dos momentos que eu tenho que falar também as duas versões. Na Bíblia, no livro de Gênesis, Deus manda Abraão matar Isaac, um sacrifício ali, levar ele ali para matá-lo. E quando chega ali, Deus acaba mandando um anjo, não precisa matar, eu já sabia que você ia matar ele. E temos aí que entrar na questão do islamismo. A gente foge um pouco do filme, a gente abrange aqui a análise falando um pouco mais sobre espiritualidade, religião e história. No Alcorão, quem na verdade vai tentar ser sacrificado é Ismael. Ismael estava ali já na faixa dos 14 para 15 anos, e Deus ali acaba mandando, que Deus, que na verdade é Alá, segundo o Alcorão, manda Abraão matar ali, e acontece o mesmo episódio. Deus acaba dizendo a Abraão, não mata ele, porque eu sei da sua fé, o pai da fé. Abraão é um filme incrível. Abraão tem um ritmo dele, tem ótimas atuações, o coração, a estrutura maior é a atuação dos personagens. Eles conduzem aquela história com maestria. Não é um filme religioso, é um filme bíblico, é um filme épico. Tem suas tensões, tem suas lutas, uma ótima ambientação, um trabalho muito maravilhoso, bem requintado, que conta desse maior, talvez o maior patriarca de todos os tempos. Assistam Abraão, tenha a sua opinião, tenha um pouco de paciência, caso você goste de um ritmo mais devagar, mas vale muito a pena. Essas e algumas outras histórias talvez não façam parte de sua fé, mas que é uma grande saga, é sim. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais!